Uma paisagem árida no sul do Arizona, a cerca de 50 quilômetros da fronteira com o México. Até o nome do sítio soa a desolação. Skeleton Canyon. A 4 de setembro de 86, soldados americanos liderados pelo capitão Henry Lawton trazem um pequeno grupo de guerreiros apaches da tribo Chiricahua, que perseguiam há vários meses no lado mexicano da fronteira. Tinham boas razões para isso. O líder do grupo, Jerônimo, na altura com quase 60 anos, aterrorizou os colonos de ambos os lados da fronteira entre os Estados Unidos e o México durante 30 anos. Assassinando, roubando, raptando e até torturando. Só nos últimos 6 meses, disse que o seu bando matou pelo menos 500 mexicanos. Agora, pela quarta e última vez, entrega-se oficialmente ao exército americano, aqui representado pelo general Nelson Miles. O lado guerreiro de um homem considerado por alguns como um assassino em massa e por outros como um lutador incansável contra a opressão dos nativos americanos, chegou ao fim. Mas não a sua vida. Jerônimo tem 23 anos pela frente, que passará formalmente como prisioneiro de guerra, mas na realidade muito mais como uma lenda viva ou uma celebridade. Afinal de contas, e quem não gostaria de conhecer o homem que se dizia ser o pior índio americano que alguma vez existiu? Ele nasceu por volta de 1829. O seu avô era um curandeiro de uma das tribos Chiricahua, e ele foi educado de acordo com a tradição nativa. O seu nome original era Goyatlé, que significa aquele que boceja. O momento-chave da sua vida aconteceu em março de 1858, tinha 30 e poucos anos, uma mulher e 3 filhos. Quando ele e os outros guerreiros partiram, um grupo de 400 soldados mexicanos atacou seu acampamento perto da atual cidade de Janos. Entre os nativos massacrados estavam a mãe, a mulher e todos os filhos de Goyatlé. É necessário explicar como as coisas se passaram nesta região durante muitos anos. A partir do século XVI, os colonos mexicanos, descendentes de imigrantes espanhóis, estabeleceram-se aqui. Estabeleceram aldeias em terras que as tribos apaches consideravam sua propriedade. Os indígenas lançaram-lhes ataques sangrentos, mas estes só parcialmente podiam ser considerados como defesa do seu território. De facto, os roubos e as pilhagens serviam também como fonte de subsistência e de comércio para muitos bandos de apaches. Depois de 1848, quando os territórios do sul, da Califórnia ao Texas, passaram a fazer parte dos Estados Unidos, os apaches passaram a ter outros inimigos, os colonos americanos. É neste terreno que a luta de Goyatlé começa a desenrolar-se. As chamadas guerras apaches estão em pleno andamento, muitas vezes envolvendo a simples emboscada e o assassinato de civis, mulheres e crianças. Os Chiricahuas procuram vingança após o massacre da sua aldeia e Goyatlé é encarregado pelo seu chefe de a liderar. Aqui, enquanto luta contra os soldados mexicanos, nasce o seu novo nome, Jerônimo. É tão destemido, tenaz e fanático que os seus adversários aterrorizados pedem ajuda ao seu patrono, São Jerônimo. O nome Jerônimo rapidamente se impôs e inspirará terror entre os mexicanos e os colonos americanos durante anos. É verdade que os ataques dos apaches sempre foram muito sangrentos. No entanto, Jerônimo ultrapassou todos os seus antecessores em crueldade e número de ataques. Disse que o Grande Espírito lhe disse que sairia vivo de todas as batalhas, que nunca morreria por nenhuma arma, e ele agiu em conformidade. A sua bravura beirava a loucura. Mas ele conhecia perfeitamente a paisagem local e tinha muita sorte, de modo que escapava quase milagrosamente de situações aparentemente sem esperança. Os nativos acreditavam que ele tinha poderes sobrenaturais, podia ver o futuro ou saber o que estava a acontecer a dezenas de quilômetros de distância. No total, por 3 vezes, entre 1875 e 1885, Jerônimo rendeu-se ao exército americano e aceitou ir para uma reserva. De cada vez, porém, ele fugiu. Ou o governo violou os termos do acordo, ou a vida na reserva era simplesmente difícil de suportar para pessoas habituadas a circular livremente e a caçar onde quisessem. Se calhar,
era um pouco das duas coisas. Depois de cada fuga, Jerônimo viveu como estava habituado. Atravessou para o México, onde os soldados americanos não o podiam seguir, e aqui ele e um pequeno grupo de companheiros de tribo roubavam e matavam. Por vezes, atacava do lado americano e regressava rapidamente ao território mexicano. Normalmente, atacava ranchos e propriedades isoladas, roubava gado e armas e matava as pessoas que encontrava para se livrar de testemunhas e dificultar a perseguição. Mas antes da última fuga, a situação tinha mudado. O desesperado governo mexicano permitiu que as tropas americanas seguissem os apaches atacantes até ao seu território e Jerônimo viu-se rapidamente numa situação intratável. Em particular, a partir de abril de 1986, teve de enfrentar uma perseguição interminável, com o capitão Lawton e os soldados da 4ª Cavalaria a perseguirem implacavelmente o bando de Jerônimo através das montanhas do norte do México. A ordem era: devolvam Jerônimo aos Estados Unidos, vivo ou morto. Na viragem de agosto e setembro, Jerônimo já não conseguia resistir. Os batedores apaches, que ajudavam o exército americano, estavam no seu encalço e ele capitulou. Em 4 de setembro, no já mencionado Seleton Canyon, rendeu-se ao general Miles. Jerônimo e os seus homens eram agora prisioneiros de guerra. Foram transferidos quase 3,0 quilômetros para leste, para a Flórida, em grande parte porque teriam sido linchados no Arizona. Foi-lhes prometido que lá se reuniriam com as suas famílias, mas estas foram colocadas noutra fortaleza. Além disso, os seus filhos foram-lhes retirados e enviados para serem educados na Pensilvânia. Muitos chiricahuas também morreram de tuberculose e malária no clima desconhecido. Os guerreiros de Jerônimo só voltaram a encontrar as suas famílias 2 anos mais tarde, quando foram todos transferidos para Oklahoma, que era mais parecido com o seu habitat natural. Aqui, sob a supervisão da guarnição de Fort Sill, puderam estabelecer-se e começar a cultivar as terras que lhes tinham sido atribuídas. O próprio Jerônimo tornou-se uma atração turística. As pessoas vinham de toda a América para o ver, comprando os seus botões e chapéus como lembranças. Mais tarde, Jerônimo serviu de atração em exposições e feiras americanas, incluindo a Feira Mundial de Saint Louis, em 1904. Louis, em tempos, actuou também num espetáculo de faroeste, embora nunca tenha sido chefe da sua tribo, foi convidado a participar no desfile inaugural do presidente Theodore Roosevelt, ao lado de 5 chefes verdadeiros. O facto de um homem com o seu passado andar a cavalo pela Quinta Avenida numa ocasião tão solene é um dos muitos paradoxos da vida de Jerônimo. O facto de aqui, como em todas as suas atividades, ter estado sob a vigilância constante do exército não muda isso. Em fevereiro de 1909, Jerônimo caiu do seu cavalo na sua casa em Fort Sill. Permaneceu deitado no chão durante toda a noite gelada. Encontraram-no de manhã. Poucos dias depois, com cerca de 80 anos, morreu de pneumonia. Está enterrado no cemitério Apache de Fort Sill, Oklahoma. Assim termina a extraordinária história de vida de um homem que lutou contra mexicanos e americanos durante 30 anos, mais tempo do que qualquer outro, e que, apesar dos seus crimes, se tornou uma celebridade. Um homem sobre o qual existiam divergências de opinião fundamentais durante a sua vida e nada mudou ainda hoje.